Eu conheci Maria da Aparecida nos anos 60, aqui em Paris, exatamente em 1968, durante um jantar na casa do grande escritor brasileiro Guilherme Figueiredo, que na época era o adido cultural do Brasil aqui, junto à Embaixada Brasileira aqui em Paris. E então, durante esse jantar, acabou o jantar e ficaram o filho de Guilherme Figueiredo e mais duas pessoas, e essa moça saiu da cozinha, onde ela estava ajudando a esposa do adido cultural, saiu da cozinha e se sentou na mesa e começou a participar do debate, da conversa, e como havia franceses também, ela falando francês, e eu olhei para ela, eu não a conhecia, mas fiquei surpreendida, primeiro, pela cor dela. Eu tinha pensado que ela trabalhava como empregada na casa. Quando ela começou a se exprimir, eu digo, peraí, eu aí não errei completamente em relação ao personagem. Quem é essa mulher tão interessante, dizendo coisas inteligentes? Essa mulher tem uma cultura, e então para mim foi um ponto de interrogação. Então eu comecei a ouvi-la com muito interesse, e uma pessoa ao meu lado me disse que ela estava na época cantando Carmen na Ópera de Paris. Aí então para mim foi um abre-te sésamo. Eu aí já situava o personagem extraordinário que estava sentado na mesa comigo. E então comecei a conversar com ela. E desse diálogo saiu um grande entendimento, uma grande afeição, uma grande troca de valores, de gostos e tudo. Eu sempre fui educada dentro da música. Minha mãe cantava também ópera, mas em casa, ou então em concertos particulares. Mas para você ver, então eu já tirava meu chapéu. Essa mulher era muito importante, interessante, e olha lá. E aí começamos a estabelecer uma grande amizade. Quando começamos a nos conhecer melhor, os anos foram passando, e ela se tornou íntima comigo. Ela me pediu para trabalhar para ela. Trabalhar no sentido da carreira dela, porque ela tinha muita confiança em mim, e como ela dizia, você é tão organizada, e eu tenho certeza que vai ser muito interessante para mim, ela dizia. Bom, e nisso ficamos trabalhando juntas mais de 10 anos. Depois, a vida dela profissional já foi se acalmando por aqui, e eu já trabalhava menos com ela, já era menos solicitada para fazer uma série de coisas que iriam levá-la a mais luzes. Então, aí não havia mais attachê de imprensa, adida de imprensa, como ela dizia, e me tornei simplesmente
a grande amiga dela. O que não impedia que dava também, continuei dando até o fim, muitos conselhos profissionais. Quem foi Maria da Aparecida? Como é que você... Maria da Aparecida nasceu no Brasil, como vocês sabem, mas ela nasceu com 3 handicap, como dizem os franceses, handicap. Nasceu já com 3 pontos na vida dela que dificultavam a abertura de muitas portas. Vou explicar. Ela nasceu negra, mulher e pobre. Mas eu penso, é a minha opinião, eu penso que lá em cima, quando ela nasceu, uns anjinhos encontraram o anjo da guarda dela e tiveram vontade de criar uma exceção no meio desses problemas difíceis, ser negra, ser mulher, ser pobre, em um Brasil dos anos 20, fim dos anos 20. E então eles discutiram entre eles, os anjos, e resolveram escolher alguém que estava nascendo. E esse alguém foi Maria da Aparecida. E criaram para ela uma avenida, se a gente pode dizer, um caminho luminoso, onde ela conseguiu transpor, combater esses 3 problemas, essas 3 pedras no sapato, como dizia Drummond. E então ela começou a engatinhar na vida dela e a sorte bateu na porta no sentido de que a mãezinha dela, inculta, negra, vinda de uma favela, procurando emprego como empregada doméstica, foi contratada junto a uma família. Esta família se tornou a chave para a abertura de muitas portas na vida de Maria da Aparecida. Porque a mãe estava grávida, Maria da Aparecida já nasceu no seio dessa família, família abastada, como se diz no Brasil, rica, humanista, intelectual, e a família toda se apaixonou por essa menininha e resolveu adotá-la, atenção, adotá-la pelo coração, verbalmente. Nunca fizeram o necessário em relação a documentos. Mas o importante estava aí, janelas abertas, portas abertas, educação à disposição de Maria da Aparecida. A mãe dela faleceu logo, então a vida dela, como ela me disse um dia, Mara, eu tive a educação de uma branca rica. Frase de Maria da Aparecida. É a prova. Professora de inglês, professora de francês, professor de tênis, inscrição em clubes muito burgueses, muito finos, como a gente diz no Brasil. Então, a vida dela começou a percorrer esse outro caminho que não estava predestinado.
E quando ela chegou aqui em Paris pela primeira vez, atraída pela música e tudo, ela já falava, não tão bem, mas já falava francês. Vocês imaginem. Bom, ela tinha também, é preciso dizer, que ela já tinha 2 tesouros quando ela nasceu que dependiam dela própria. Ela era bonita, se inscreveu num concurso para Miss Mulata do Brasil, ela ganhou. E outro tesouro que ela tinha, mais importante ainda, era a inteligência. A curiosidade em relação a todos os setores humanos, culturais, isso ela não perdeu até o fim. E essa inteligência também ia mais tarde abrir muitas portas para ela. Mara, você fez uma poesia especialmente para Maria da Aparecida, né? Sim. Quando eu a conheci, como eu já expliquei, em 1967, eu, diante dela, comecei a compreender que estava diante de um monumento brasileiro e Maria, a visão dela que ela tinha, que ela começou a ter de mim, isso é preciso que eu explique. Quando eu a conheci, eu já tinha publicado 3 livros de poesia no Brasil e 2 livros aqui na França. Então, Maria amava a poesia, lia muito poesia e ficou muito sensibilizada em me sentir mulher poeta. Então, quando eu publiquei um outro livro de poesia aqui na França, um poema meu sobre o Brasil, eu dediquei a Maria da Aparecida, o poema. Mas, quando eu publiquei em 1982 um livro em francês, aqui, de poesia, este livro aqui na França ganhou o prêmio Santos Dumont, que foi um prêmio criado pela Associação Cultural França-Brasil. Neste livro, eu fiz 2 homenagens. Eu, mulher branca brasileira, coloquei na primeira página do meu livro o seguinte: para Maria da Aparecida, a Maria da Aparecida, primeira mulher negra brasileira a cantar na Ópera de Paris. Na segunda página eu fiz outra dedicatória a Vital Farias, sublime defensor do índio brasileiro. Assim vocês têm uma ideia já dos meus valores e da minha sensibilidade brasileira. Bom, eu fiz um poema bem mais tarde, que não foi publicado antes do falecimento de Maria, mas que eu ofereci a Maria, quando ela estava em vida, este poema. E este poema a emocionou bastante, e eu vou dizer para vocês o poema, que é uma espécie de post-mortem para Maria da Aparecida, que eu escrevi em vida, quando ela estava ainda em vida. Maria da Aparecida não se descreve,
Maria da Aparecida se vive. Ela vem da cor negra e do azul do mar de um Brasil impaciente. Ela vem de todos os temporais dos trópicos, daqueles que fazem encharcar as estrelas numa enxurrada de música. Ela vem de todos os cavalos de batalha que sapateiam nos becos da lua. Ao lado de São Jorge ela corre a galopar, sendo tantas as crateras que ela sabe evitar.